A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus ele me trouxe aqui para falar da palavra dele, que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Para falar da palavra de Deus que pode te salvar, que pode te libertar, que pode te proteger de todo mal, que pode mudar a tua vida, pode mudar a situação, a dificuldade, a tristeza, a dor, o problema, o mal que te cerca. Deus, com a sua palavra, nesse momento, Ele pode te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos ler o Evangelho de Mateus, em seu capítulo 8, do versículo 23 ao 27, que vai nos falar bem assim. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o vento era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Meus irmãos e minhas irmãs, uma palavra, um texto muito conhecido, muito pregado, muito explicado por diversos pregadores, pregadoras. Mas eu vejo pela Bíblia, pelo conhecimento, pela mente de Deus e de quem tem a Ele em sua vida, quem tem Jesus, que Deus, quanto mais você lê a palavra dele, quanto mais você medita, mais rico o texto que você lê ele fica. Mais fácil de se entender o texto, você consegue entender. A palavra de Deus ela fica mais nítida sobre a nossa vida. E Deus ele me trouxe mais uma vez outras direções através dessa palavra, que é muito pregada. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos aprender um pouco com ela. Meus irmãos, a Bíblia nos fala que Jesus Cristo, ele entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Porque mesmo Jesus ele sendo Deus, primeiramente nós devemos entender que ele poderia fazer tudo sozinho. Jesus sendo Deus, ele poderia fazer a obra sozinho. Mas a direção de Deus para o seu Filho é que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali está Deus no meio deles, a Bíblia nos fala. Então Jesus Cristo sempre estava com 2 ou 3, até mais, porque aonde está 2 ou 3, Deus ele está no meio deles. Então aonde Jesus Cristo ia, os seus discípulos iam para libertar o povo, para curar o povo, para dar solução às dificuldades, às enfermidades do povo, que Jesus Cristo deu autoridade aos seus discípulos, pelo poder da palavra dele, para fazer tais sinais acontecerem. E Jesus Cristo ele ia para muitos lugares com seus discípulos, para fazer a obra de Deus. E essa palavra aqui nos fala que Jesus Cristo com seus discípulos, eles entraram no barco. E naquele mar, naquela tempestade, se levantou uma tempestade muito grande, que o barco onde ele estava navegando era coberto pelas ondas. E a Bíblia nos fala que ele, porém, estava dormindo. Ele quem? Jesus Cristo. Jesus estava dormindo. E os seus discípulos, eles ficaram com medo, ficaram açoitados, com medo da onda. E foram até Jesus Cristo para despertar ele.
para que Jesus pudesse dar uma solução, para que Jesus pudesse fazer alguma coisa, porque os seus discípulos estavam sentindo que eles estavam perecendo. E Jesus Cristo falou para eles: por que temeis? Ou seja, por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? Aí Jesus Cristo, ele se levantou, ele repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança, uma grande alegria dentro daquele barco. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, que também é Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus. E eu vejo pela Bíblia que Deus, ele cria situações, Deus, ele cria momentos, mesmo que é momento de dificuldade, mas Deus, ele faz coisas, ele cria coisas com o propósito de nos ensinar, com o propósito de nós aprendermos e enxergarmos que há um Deus vivo, que faz, que cria e que dá vitória naqueles que nele crê. Eu vejo pela Bíblia que o ser humano que anda com Deus, mesmo que ele tenha medo, o ser humano que está em Jesus Cristo, que aceitou a Jesus Cristo, mesmo que ele tenha medo, mesmo que ele se sente atemorizado, espantado, por causa de algumas tempestades, alguns tempos da vida, que simboliza as enfermidades, que simboliza a depressão, a tristeza, o rancor, o ódio, os ventos da vida, o mal dessa vida, mas que apesar disso tudo, Jesus Cristo, que é o que controla a nossa vida, que controla a vida daqueles que aceitaram a Ele, Jesus Cristo não deixa o ser humano que tem a Ele perecer. O Jesus Cristo, o nosso Senhor, não deixa o ser humano que tem a Ele em sua vida cair no mal. Ele permite o vento, Ele permite a tempestade, para Ele mesmo dar a vitória, dar a resposta, dar a solução e mostrar que Ele está no controle de tudo, que é Ele que faz tudo, que é Ele que dá a ordem. Louvado seja o nome do Senhor sobre todas as coisas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja Deus, talvez você nesse momento, nessa hora, esteja navegando nessa vida, nesse mundo, passando por ventos, tempestades. Talvez você tenha pensado, talvez o mal, o inferno, tenha se levantado contra a tua vida, de tal maneira de te fazer desacreditar que a tempestade, que o vento na tua vida não vai cessar, que o momento de bonança, de alegria na tua vida não vai vir. Talvez você tenha até hoje, talvez você esteja caminhando nessa vida, no mar da vida, sem Jesus Cristo. E talvez você não esteja entendendo qual é o propósito do vento, do mar, da dificuldade. Mas Deus hoje ele vai te esclarecer que é para provar a tua fé, que é para você acreditar que mesmo com vento, tempestades, que existe um Deus que está vivo e quer te ajudar e quer mudar a tua vida, independente do vento, independente da tempestade. Deus ele está provando a tua fé. E através desse vento, dessa tempestade que você está passando, se você buscar a Ele, se você fazer como os seus discípulos, ir até Jesus Cristo, correr na direção de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus, correr até a direção de uma igreja, pedir o pastor para interceder pela tua vida, para você aceitar a Jesus Cristo, Ele vai fazer cessar o vento na tua vida.
e vai te falar e vai te mostrar que ele só está provando a sua fé, que esse vento, que essa tempestade não é para a sua queda, não é para a sua derrota, é para o teu crescimento, é para o teu crescimento espiritual, é para o teu crescimento de comunhão para com Deus, é para você crer mais, é para você confiar mais, é para você descansar mais e acreditar mais na palavra de Deus, que é Ele que está no controle da tua vida e que você não vai perecer na tempestade, no vento dessa vida que constantemente Deus ele tem permitido para provar a tua fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o segredo para você vencer o vício, a droga, a bebida, o pecado, a tristeza, seja qual sentimento maligno for, seja qual atitude pecaminosa que for, se você navegar nessa vida com Jesus Cristo, se você aceitar Jesus Cristo e deixar Ele navegar a tua vida, Ele guiar a tua vida com rumo ao céu, você pode ter certeza que não há pecado, não há tristeza, não há inferno nenhum, não há enfermidade nenhuma que vai te parar. Porque aquele que está na tua vida, que você aceitou, que está guiando a tua vida, ninguém nesse mundo ele pôde parar. Nem mesmo a morte pôde parar ele, que se chama Jesus Cristo, que se chama a Palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que com Jesus você vai vencer. Eu quero te dizer que com Jesus nada e nem ninguém pode te parar. Não há cansaço, não há dor, não há nada que possa parar um servo, uma serva de Deus. Porque a Bíblia nos fala que ainda que exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente sejamos renovados dia após dia. Sabe o que significa essa palavra? Sabe o que significa o que Deus ele fala conosco? Que ainda por fora, que ainda a tua carne, o teu exterior que está por fora, você esteja a se desgastar, a cansar, a enfraquecer, por dentro, interiormente, você a cada dia será renovado, renovada. A tua força, a tua fé, a tua saúde sentimental, a tua saúde espiritual, a tua saúde física. O Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele vai te renovar a todo dia, para você não parar quando vir a tempestade. Ele vai te dar força todos os dias. Ele vai te renovar todos os dias, para você não parar quando a enfermidade vir. O Espírito Santo de Deus, ele vai te renovar todo dia. Vai te dar sabedoria, vai te dar autoridade para você entender que ele é o Deus da tua vida. E que é ele que faz a obra, é ele que controla, é ele que guia a vida do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe que a palavra de Deus, deixem que o Espírito Santo de Deus, a partir de hoje, controle o barco da sua vida e te faça viver, andar nessa terra, nas tempestades, nos ventos, te fazendo vencer. Louvado seja o nome do Senhor.